E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo aí teremos São Paulo e Corinthians. Pois é, primeiro clássico nosso no ano, majestoso, fora de casa. Quarta rodada do Campeonato Paulista 2025. Corinthians que está em busca da sua 11ª, exatamente isso, 11ª vitória seguida, a quarta no Paulistão, certo? Então vamos lá pra cima dos Bambis, vamos lá buscar a vitória. E para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians aí, tá? E pelo que eu vi o Ramon Dias falar, né, o Corinthians deve usar força máxima para enfrentar o São Paulo, né? Então o possível time é Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, José Martinez, Alex Santana, André Carrilho e o Igor Coronado, Memphis Depay e Yuri Alberto, tá? Pelo que eu vi, o Hugo Souza tá bem perto de voltar, então talvez seja titular nesse jogo. Eu tô em dúvida entre o Martinez e o Ranieri, mas como o Martinez, pra mim pelo menos, né? O Martinez começou bem o ano, então eu acho que o Martinez inicia jogando. Aí o Coronado no lugar do Garro, e no ataque Memphis Depay e Yuri Alberto, certo? Então eu acho que esse é o possível time, ou perto disso pelo menos, tá? Agora vamos para retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e São Paulo. E tá aqui, ao todo na história, 362 jogos com 133 vitórias do Corinthians, 113 do São Paulo e 116 empates, tá? Gols no confronto 1002, 512 do Corinthians, 490 do São Paulo, tá? Corinthians e São Paulo por estádios, eles mais se enfrentaram no Morumbi, 156 jogos, Corinthians com mais vitórias, 51-45, tá? Corinthians e São Paulo por campeonatos, eles mais se enfrentaram no Paulistão, com 189 jogos, e o Corinthians com vantagem também no número de vitórias, 68-61, tá? Então, o jogo do Paulistão nesse domingo é o jogo número 190, tá? 190 entre Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Paulista, tá bom? Os maiores artilheiros do Corinthians contra o São Paulo. E o maior é Teleco, ele tem 25 gols em 25 jogos, cara. Média absurda dele. Disparado o maior artilheiro do Corinthians no confronto, né? Depois vem Cláudio e Baltazar, 17, Servilho tem 15, Flávio 13, Luizinho 12, Rafael e Marcelinho 10, Rivelino 7 e o Zidanilo, ele mesmo, 6 gols pro Danilo. O primeiro confronto entre Corinthians e São Paulo foi no dia 25 de maio de 1930, há 95 anos, e o Corinthians venceu 2-1 pelo Paulistão, tá? A maior goleada do Corinthians contra o São Paulo foi um 6-1 no dia 22 de novembro de 2015, jogo pelo Brasileirão. Muitos de nós lembramos com carinho desse jogo. O Romero simplesmente deu um show na partida ao lado do Danilo. Jogaram demais, o time misto ali do Corinthians, time reserva praticamente, e goleamos o São Paulo. Oh, bons tempos que não voltam mais, hein? Meu Deus. A maior sequência invicta do Corinthians contra o São Paulo, 12 jogos, durou de 76 a 79, beleza? E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e São Paulo, né? E os últimos jogos não foram nada legais pra gente, né? Só derrota atrás de derrota, eliminação na Copa do Brasil. A nossa última vitória, 2-1, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Não valeu de nada porque na volta tomamos um 2-0 e fomos eliminados, né? A última vitória do Corinthians no Morumbi foi essa aqui, ó, 2-1 pra cima do São Paulo, Paulistão 2023, 2 gols do Adson. Pois é, 2 gols do Adson. Foi a última vez que o Corinthians venceu o São Paulo no Morumbi, beleza? Vamos agora, galera, analisar aqui os jogos do Corinthians, né? Temos 2 jogos seguidos fora de casa, que é São Paulo e a Ponte Preta. Depois, Noroeste em casa, Novo Horizontino fora. Esse do Novo Horizontino é um jogo trazido da rodada 11, tá? Porque o Corinthians vai jogar pré-Libertadores, né? Aí depois tem o Palmeiras fora. Então os próximos, ó, 5 jogos. Os próximos 5 jogos, apenas um em casa, né? Contra o Noroeste. São Paulo, Ponte Preta, Novo Horizontino e o Palmeiras, tudo fora de casa, né?
Então teremos pedreiras pela frente, né? E 2 desses jogos são clássicos, né? Aí depois é o São Bernardo e o Santos em casa. Aí a Portuguesa fora. E aí já começa a Libertadores, né? A pré-Libertadores. E no meio disso, o Guarani em casa pelo último jogo da primeira fase do Paulistão, beleza? Corinthians, que vocês sabem muito bem, vamos relembrar aqui, está com 10 vitórias seguidas. A sequência começou nessa vitória contra o Palmeiras, 2-0, e aí a última 2-1 na Água Santa. Vamos ver, será que conseguimos a 11ª vitória seguida? Para quem não sabe, o Corinthians nesse século, nesse século 21 no caso, né? Nesse século 21, o Corinthians conseguiu uma vez 10 vitórias seguidas lá em 2001. Pois é, pelo Paulistão, o time do Luxemburgo, que foi campeão paulista no final, conseguiu 10 vitórias seguidas, uma arrancada ali no final do campeonato, e depois fomos campeões paulistas. Então se o Corinthians ganhar do São Paulo nesse domingo, será a maior sequência de vitórias no século aí do Corinthians, né? A maior sequência de vitórias no século, chegando a 11, beleza? Mas, falando um pouquinho aí do confronto, galera, uma coisa que eu vou confessar pra vocês, eu sei que é um assunto chato, muitos de vocês não gostam, coisa e tal, mas enfim, é uma coisa que tá me incomodando e eu quero passar pra vocês, tá? E vamos analisar os últimos jogos aqui entre Corinthians e São Paulo, né? Vamos analisar aí. A gente sabe que historicamente o Corinthians bate no São Paulo, né? Historicamente falando, em confronto direto, em mata-mata, em finais, né? Recentemente o São Paulo ficou 20 anos sem eliminar o Corinthians num mata-mata, perdeu o final internacional, a Recopa em 2013, perdeu o final nacional, o Brasileirão 90, então historicamente o São Paulo é freguesaço do Corinthians, historicamente falando. Mas pegando o recorte dos últimos 5 anos, cara, tá difícil a nossa situação contra eles. Pegando os últimos 5 anos, sabe quantas vitórias conseguimos contra o São Paulo? 3. Nos últimos 5 anos. 1-0 em 2020, né? Gol do Otero, time do Mancini, 1-0 em Itaquera. E aí 2 em 23, 2-1 no Morumbi, 2 gols do Adson. E 2 gols, 2-1, no caso, 2-1 na Copa do Brasil, que não serviu de nada, fomos eliminados. Né? Olha os últimos jogos, cara. Esse 3-1 é tão mentiroso, mas tão mentiroso pelo que foi o jogo. Mas, infelizmente, Fagner e Ramalho cagaram com o jogo. Fagner principalmente, porque ele foi expulso e ao mesmo tempo conseguiu cometer um pênalti. A gente no mesmo lance teve um jogador expulso e saímos atrás. No mesmo lance, cara. Aí perdemos o tabu na arena pra eles também, ano passado, 2-1, certo? Então ultimamente a gente tá apanhando demais pra ele, gente. Apanhando demais, cara. E tá me irritando muito isso, muito mesmo. E aí nesse sábado eu não queria nem falar sobre isso, porque eu senti vergonha do que eu assisti, mas nesse sábado rolou a final da Copinha e o Corinthians perdeu pra mim de forma vergonhosa, pelo que foi o jogo. Abriu 2-0 e o time simplesmente morreu e tomou 3 gols de cabeça. E perdemos o título. Um título praticamente ganho, cara. Praticamente ganho. Muitos dizem que ter chegado na final é muito, mas você tá na final, faz um papelão desses. A zaga simplesmente esqueceu de como subir pra cabecear e tomamos 3 gols de cabeça. E perdemos o título. Então até na Copinha, estamos perdendo pra eles, cara. Mano, o que eu quero que o Corinthians faça nesse jogo, desse domingo, é mostrar quem manda no clássico, velho. O Corinthians é pai do São Paulo, velho. Temos que mostrar isso no jogo no Morumbi. Relembrar quem é o pai e quem é o freguês, cara. Eu tô cansado de ver jogo São Paulo e Corinthians recentemente e tudo dando certo pro São Paulo. Tudo dando certo. Até gol de mão fizeram e nos eliminaram da Copa do Brasil. Pô, ano passado 2 expulsões. Um jogo que poderia ter terminado empatado. Terminou 3-1 pros caras. Tudo dando certo pra eles. Então tá na hora do Corinthians virar esse jogo, mostrar que é o dono do confronto. É o dono do confronto. Eu mostrei aí o retrospecto. O Corinthians tem 20 vitórias à frente. 20 vitórias. Mesmo nos últimos anos, a gente perdendo mais do que ganhando. Nos últimos anos, ainda temos 20 vitórias à frente. 20. O que prova que o retrospecto histórico, o Corinthians bate no São Paulo e bate bonito, cara. Só que temos que voltar a bater. Temos que vencer esse jogo, cara.
E pra cima do São Paulo, eles não estão com esse negócio de Oscar é melhor que Depay, coisa e tal, tão empolgados? Pois é, vamos mostrar pra eles quem é o melhor no caso. E vamos pra cima, cara, vamos ganhar esse jogo e mostrar quem manda no confronto, cara. Porque o Corinthians, pô, tem 3 jogos até agora no Paulistão, 3 vitórias, mas nenhum foi aquele jogo do tipo convenceu, sabe? Eu espero muito que seja nesse domingo, cara, uma vitória boa contra um rival, sabe, que convença. Eu sei, início de temporada, coisa e tal, a perna pesa, mas o São Paulo também pesa. Pro São Paulo também pesa. Certo? O São Paulo não começou a treinar antes, como o Água Santa ou Velo Clube, por exemplo. Então, espero que o Corinthians faça um bom jogo e vamos com tudo pra cima deles, tá? O meu palpite pra esse confronto eu sempre erro e é impressionante. Ai, caraca. Eu falei 3 a 1 pra Água Santa no último jogo. Poderia ser 3 a 1. Sabe por que não foi 3 a 1? Porque o Neuer tava no gol da Água Santa, né? O Neuer chamado Igor Vinhas. É impressionante, cara. É impressionante. Ai, caraca, viu? Aí contra o Velo Clube, eu falo que foi 2 a 0, né? Meu palpite, 2 a 0. Aí podia ser 2 a 0, mas o Romero perdeu o pênalti. Sempre acontece alguma coisa pra eu não acertar os palpites. Mas enfim, eu vou apostar, velho. Vai, 1 a 0, vai. 1 a 0, gol do Memphis Depay. 1 a 0. Vamos lá. Tá bom demais e vamos pra cima deles em busca da 4ª vitória no Campeonato Paulista, certo? Então comente aí o que vocês acham que pode dar esse jogo e também comente o palpite de vocês. O meu é 1 a 0, gol do holandês Memphis Depay e vamos pra cima dos Bambis lá no Morumbi, beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians, pra cima dos Bambis!